Olá amigos, aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na nossa aula número 53, nós vamos falar sobre estruturas de mercado. O que é, quais suas implicações na economia, vamos falar sobre monopólio, monopsônio, oligopólio, cartel, truste, etc. Vamos saber, gente, o que essas estruturas de mercado influenciam tanto no seu bolso quanto no patrimônio das empresas. Antes, porém, nós precisamos saber a definição de mercado sob o aspecto econômico. Mercado é o local no qual agentes econômicos efetuam troca de bens por uma unidade monetária ou por outros bens. Segundo a teoria liberal, os mercados tendem a chegar ao equilíbrio baseado na lei da oferta e demanda, que defende que os preços serão condicionados à quantidade de pessoas que desejam o produto versus a quantidade desse produto em estoque. E aqui eu fiz um resumo e uma explicação mais detalhada sobre o que é a demanda e sobre o que é a oferta. A demanda é pelo lado do comprador, é pelo lado do consumidor. Então, o que acontece com os preços quando eles sobem? A demanda cai, a demanda reduz, o consumo diminui, os compradores vão menos às compras. Inversamente, quando os preços caem, a demanda aumenta, a demanda sobe, o consumo aumenta, os compradores vão adquirir esses produtos. Ou seja, aqui na demanda há uma relação inversa entre preços e quantidades demandadas. Já pelo lado da oferta, que é o vendedor, que é o produtor, que é o industrial, quando os preços caem, a oferta também cai. Quando os preços diminuem, a oferta também diminui. Quando os preços aumentam, a oferta também aumenta. Ou seja, há uma relação direta entre preços e quantidades ofertadas. Obviamente, né? Porque quando os preços diminuem, as pessoas vão pôr, os comerciantes vão pôr menos mercadoria na prateleira e os industriais também vão produzir menos. Quando os preços sobem, aí há um incentivo da produção, das vendas, do vendedor, em pôr esses produtos à venda. Prosseguindo, pessoal, esse material que nós vamos ver na sequência aqui faz parte deste livro, Ser Líder, Pequena Bíblia do Líder, que tem aqui 850 dicas quentes para você turbinar a sua liderança. Você que é líder, que pretende ser, é legal você conhecer esse trabalho aqui, que você encontra na internet, nesses portais, agbooks.com.br, amazon.com.br e submarino.com.br. O que são estruturas de mercado sob o aspecto econômico? Nós temos então a concorrência perfeita. E o que é isso, pessoal? Concorrência perfeita corresponde à situação de um mercado em que há grande número de ofertantes vendedores de um determinado bem ou serviço e de um grande número de compradores consumidores, onde se utilizam diferentes instrumentos de negociação, tais como preços, qualidade dos produtos, serviços pós-venda, etc. Por exemplo, o mercado do café, mercado do açúcar, do petróleo, da soja, ok? Na sequência, pessoal, nós temos, então, as principais nomenclaturas e significados das estruturas de mercado, que vem do grego. Por exemplo, mono, do grego, português, duo, português, dois, oligos, português, poucos, polens, vender, psônio, compra. Então, vamos ver várias estruturas de mercado que aparecem em função destas siglas do grego para o português. Então, o número 1 aqui, pessoal, é o monopólio. Então, mono, pólio, venda. O monopólio é um caso extremo de concorrência imperfeita, em que um único vendedor tem o controle total da oferta, tanto de produção quanto de venda, de determinado produto ou serviço. Exemplo, Petrobras no refino de petróleo, Correios e Telégrafos,
Embraer, que é a única fabricante de aviões no Brasil. Então nós temos aqui então, a Petrobras, né? Temos aqui o Correio e a Embraer. Na sequência, pessoal, item 2 é o duopólio. Duo, 2, pólio, venda. Situação de mercado em que há somente 2 vendedores de uma mercadoria ou serviço. Nesta situação, os preços praticamente são tabelados entre os dois, não permitindo outras opções ao consumidor. Exemplo, em certas cidades, o duopólio de operadora de celular Claro e Vivo, etc. Outro exemplo, em pequenas cidades, haver somente 2 supermercados de empresas diferentes. Então aqui temos aqui, ó, Claro e Vivo em certas cidades, outras só tem, por exemplo, a TIM e a Vivo. Aqui no Nordeste, por exemplo, na região que eu estou, temos aqui muito o Vivo e a TIM também. Seguindo, pessoal, item 3, nós temos o oligopólio. Oligo, poucos, pólio, vendas. Situação de mercado em que a oferta é controlada por um pequeno número de ofertantes, produtores, em que a competição tem por base não as variações de preços, mas a propaganda e as diferenças de qualidade e tecnologia. Exemplo, no Brasil pode-se citar a concentração financeira, formado por grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, HSBC, etc. E também ainda as operadoras de celulares, Vivo, Claro, TIM e Oi. Seguindo, pessoal, no item 4 nós temos a concorrência monopolística, ou seja, a concorrência, né, mono, pólio, vendas. Situação de mercado onde há grande número de demandantes compradores e ofertantes produtores, estes com produtos diferentes, porém com substitutos próximos, passíveis de sofrerem concorrência. Observe-se que, embora haja um grande número de empresas ofertantes com potencial de concorrência de seus produtos entre si, há, porém, diferenciais nos preços e nos produtos que os deixam únicos. Isso ocorre em termos de tecnologia, preço, embalagem ou mesmo um serviço pós-venda mais refinado. Então, por exemplo, pessoal, uma empresa que produz um produto que é único, ela lançou um produto que não tem concorrência, ela está saindo à frente no mercado. Por exemplo, esse teclado aqui, olha, é um teclado com controle wireless, mouse, Smart VIP, Android, TV Box, ou seja, está tudo nesse teclado aqui. Então, quando ela lançou esse produto aqui, era um concorrente monopolístico, porque os demais não tinham esse produto. Como ela saiu na frente, a venda dela tende a ser maior. Outro exemplo é uma TV Smart TV Android LED 55 da Sony, deste código aqui, Ultra HD 4K com conversor digital, 4 HDMI e 3 USB. Também quando ela lançou esse produto aqui, ela era uma concorrente monopolística. Só ela podia vender esse produto porque ela era detentora da tecnologia desse produto. Claro que com o tempo os demais vão também produzindo esse bem, né, e aí a concorrência fica uma concorrência mais aberta. Ok? No item 5 agora, pessoal, nós temos o monopisônio. Mono, pisônio, comprar. Estrutura de mercado caracterizada por um único comprador de bens e serviços e diversos vendedores. Em termos de preço, o comprador dita as regras. Exemplo, normalmente representado por empresas estatais, municipais, estaduais e federais. Um exemplo prático é o governo federal adquirir aviões de caça Tucano da Embraer. Só o governo no Brasil pode comprar esse produto. Nas obras do metrô, a contratação de equipamentos de perfuração do solo, o famoso tatuzão. Nós temos aqui então a foto do avião Tucano da Embraer. Quem é que compra avião Tucano da Embraer, um avião de caça? Somente o governo federal. Então ele é um monopsonista, só ele pode comprar. Ok? E do lado aqui, por exemplo, do metrô, também é um monopsolista, só ele vai comprar um equipamento desta ordem, um tatuzão, para construir o túnel do metrô. Ok?
No item 6 aqui, pessoal, nós temos o monopólio bilateral. O que é isso? É uma situação de mercado interessante, onde temos a figura de um único vendedor, um ofertante monopolista, e um único comprador, um demandante monopsonista. Trata-se, portanto, de um monopólio de oferta e demanda. Exemplo, a Embraer fabrica aviões cargueiros. O governo brasileiro compra esses aviões. Tem-se, assim, um monopólio bilateral. A Embraer como monopolista na fabricação e o governo federal como monopsonista na aquisição. Ou seja, somente essa empresa Embraer produz esse avião cargueiro, que foi inclusive lançado recentemente, e somente o governo federal que está comprando este avião da Embraer. Então se tem uma situação aqui que um é o único vendedor e do outro lado um que é o único comprador. Então nós temos a figura de um monopólio bilateral. Pessoal, prosseguindo aqui, nós temos o cartel de preços. O que é o cartel de preços no item 7? Uma reunião ou sindicato de empresas produtoras, as quais, embora conservem autonomia interna, estabelecem monopólio, distribuindo entre si os mercados e determinando os preços. Normalmente procuram reduzir, limitar ou eliminar a concorrência. Uma situação mais conhecida e mais clara no mercado é a OPEP, que é um cartel internacional, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então nós temos aqui, por exemplo, uma imagem onde nós temos os países que são membros da OPEP, que é a Organização Internacional de Exportadores de Petróleo. Então eles se unem, que estabelecem preços, estabelecem cotas de vendas e por aí fora. Então essa é a figura do cartel de preços. Ok, pessoal? Então isso é que eu tinha passado para vocês no meu livro aqui, que eu citei para vocês no início. Neste livro aqui você tem mais aí vários itens de estrutura de mercado para você ampliar o seu conhecimento. Então se você quiser conhecer mais situações, inclusive com exemplos, está aqui neste livro, Ser Líder, Pequena Bíblia do Líder. Ok, pessoal, então eu fico por aqui. Muito obrigado por assistirem a aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu clique no positivo, aí no joinha, para valorizar o nosso trabalho. Compartilhem também, se inscrevam no canal, se inscrevendo ao lado direito, tem o símbolo do sininho, cliquem aí nesse símbolo para você receber do YouTube aviso de novas aulas. Ok? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima.